gente, para mais um vídeo. Hoje o vídeo não é muito animado. Eu pensei em vários jeitos de gravar esse vídeo. Eu postei nos meus status que eu ia estar gravando uns 4 dias atrás. Mas toda vez que eu já me imaginava, né, gravando, eu imaginava como eu ia falar sobre isso. Porque não é um assunto muito legal de se falar, lembrar também não me deixa legal, me deixa um pouco mal, porque querendo ou não importa quanto tempo passe, não importa quantos anos passem, eu sempre vou lembrar. É uma coisa que foi na minha vida que nunca vou esquecer o que eu passei. Como tá tendo muito esse negócio de feminicídio aí, muita mulher morrendo, sabe? Muita mulher sendo agredida e ficando calada. Sofrendo dentro de casa psicologicamente. E eu vim falar sobre isso porque eu já passei por isso, né? Não vou citar nomes porque eu não quero processo. Brincadeiras à parte, mas não pode, né, também. E nem vou dar muita coisa, mas quem me conhece, minha família, né, sangue meu, sabe quem é. A família também, da pessoa lá, parente, sabe também. Mas eu não vou falar nomes, eu não vou falar nada pra não expor também. Não é por pena, não é por nada não, é só simplesmente que se eu expor vai dar ruim pra mim, né? Processo, que a gente não pode falar o nome da pessoa, não pode falar nada, porque se não fosse por isso eu ia expor com todo amor e carinho pra vocês, mas não pode. Então bora lá. Eu com 19, 18 anos, na época, conheci uma pessoa pela internet. Morava em Cabo Frio e a pessoa morava na Baixada. Conheci pela internet, uns meses ali se vendo em chamada de vídeo, namorando, pedi namoro, aceitei, enfim. Fui visitar, eu não voltei mais pra casa. Tudo mil maravilhas, tudo lindo. Começamos a morar juntos. Até então tava tudo lindo. Mas uma coisa que nós jovens, né, na nossa fase de rebeldia, que a maioria, nem todo mundo, mas a maioria tem, de não escutar a mãe, né? De achar que tá exagerando demais, né? Que tá... mãe, você tá exagerando demais, não é assim. Mas felizmente, né? Mãe tá certa. Quando é pra tá certa, dependendo da mãe tá certa. Minha mãe sempre me falou sobre ver os sinais das pessoas, né? Que realmente dá sinal. A gente que na hora não presta atenção, não percebe, não faz, né? Eu lembro que quando começou as agressões, né? Era nas discussões que todo casal tem. Eu lembro que no começo ele já não foi direto me dar um tapa, um soco na cara, mas foi puxando meu cabelo nas discussões, né? Tipo assim, agarrava meu cabelo aqui e começava a querer falar na minha cara. Até então eu achava aquilo normal, porque ele me manipulava de uma tal forma que muita gente fala: continuou porque quis, porque foram anos que ficamos juntos. Continuou porque quis, porque tu gostava. Não, vocês não sabem o que é estar nesse lado. Só quem passa que sabe. Ele me manipulava de uma tal forma que eu achava que aquilo tudo era culpa minha. Chegou um momento de eu me achar horrível de feio. De eu me olhar no espelho e nem conseguir me olhar. E quando me olhava, gente, eu tô horrível. Hoje, tô gordinha, né? Engordei um pouquinho. Mas eu fiquei muito magra. Muito magra. Eu lembro que minha mãe me viu com um roxo aqui, quando eu fui visitar ela. Ela mostrou pra minha tia. Olha aqui. Eu lembro que minha tia olhou e falou assim: Aline, minha filha, que isso, minha filha? Tu não merece isso, não. Mesmo assim, eu falava que era minha culpa, porque ele me manipulava demais, dizendo que ninguém ia acreditar. Porque realmente mente muito bem. Ou pessoa pra mentir é ele. E eu não sei como que um homem não é. Que homem que trai, homem que bate, não é homem, tá? É moleque. Eu não sei o que se passava, né, na cabeça dele. Eu ficava imaginando o que deve pensar, né? O que deve olhar e falar assim: tô agredindo ela e tô certo. Tô traindo ela e tô certo. Eu, inúmeras vezes, já tentei terminar, tá, gente? Mas quando eu falava sobre isso,
ele falava que se me visse com outra pessoa, ele ia me arrebentar, né? Que ele sabe onde minha mãe mora, não é à toa que ele conhece minha família inteira, né? Sabe onde minha mãe mora. Então, na minha cabeça, é réu primário, né? Vai ser preso, ainda mais com essa lei maravilhosa do Brasil, para não dizer o contrário. Ele vai ser solto, vai vir atrás de mim e me matar. Porque só faltava isso aqui, né? Ele conheceu outra pessoa, casou, no caso morou junto, tá casado. E a pessoa sabe de tudo, né? Mas infelizmente, eu não sei se passo mesmo, espero que não passe, porque só uma mulher que apanha, que é manipulada, sabe? Ele dizia que ninguém ia me querer, né? E que se ele visse, ele ia me arrebentar e arrebentar a pessoa. Hoje eu entendo o que é o amor. Porque hoje eu tô com uma pessoa que a gente fez 2 anos juntos. Conheci também na internet. Não aconselho vocês a conhecerem, porque nem sempre vai ser certinho. Mas eu dei sorte dessa vez. Ele é uma pessoa maravilhosa. Meu marido, Marlon, é maravilhoso. Eu cuidei dele quando ele mais precisou, que ele ficou doente. Ele ficou de cadeira de roda e eu cuidei. Dei todo o amor e carinho que eu pude. E ele retribui isso todos os dias, porque ele faz todas as minhas vontades. Nas discussões é mais fácil eu ir pra cima dele do que ele pra cima de mim. Brincadeira. Mas falando assim, ele é muito carinhoso, então ele sabe dos meus traumas, ele sabe de tudo que eu já passei, então às vezes quando a gente discute assim, eu quero um canto pra mim, porque eu tenho muito medo hoje de ser muito, muito carinhosa, né? Então algumas vezes eu sou um pouco ogra, porque eu tenho medo de acontecer de novo, mas com o Marlon, eu sei que isso jamais vai acontecer, né? Ele é muito carinhoso. Às vezes a gente não conhece a pessoa que está do nosso lado, né? Às vezes passa 10 anos e a pessoa faz alguma coisa que a gente não esperava, mas estar com ele, me mostra o que é homem, de verdade, em todos os sentidos, e o que é o amor. Porque amor não é só falar eu te amo, né? Marlon, ele me trata como se eu fosse uma princesa. Eu fico até me questionando às vezes se eu mereço isso tudo. Mas, gente, eu acho assim, perceba os sinais, porque são muito evidentes e eu não quis abrir meus olhos. Começou com um puxão de cabelo, depois começou com um tapa no meu rosto, empurrões de eu quase cair no chão. Teve uma vez que eu fiquei tão magra, eu fiquei uns 3 meses dentro de casa com meu filho, eu não queria sair pra nada, até porque se eu saísse já era motivo de briga. E eu tinha acabado de ver várias mensagens dele me traindo. Eu questionava ele sobre isso e ele cagava e andava. A minha ex-cunhada falou assim, ela nunca apoiou, nem a mãe, nem a irmã, nunca apoiou isso. Eu lembro que ela falou assim, Aline, vamos um pouco na praça. Ele escutou. No que ele escutou, ele falou com alguém no telefone, não sei se ele só falou pra eu ouvir, pra ver se eu ia falar, ter uma outra reação. Eu lembro que ele falou assim, vamos pra uma casa de show, fulano. Hoje eu quero beber, pagar isso, pagar... Eu, na hora, não falei nada. Eu simplesmente fui e falei com a minha... Eu tô olhando muito pra cá, tá, gente? É porque eu tô me vendo, tá? E eu fui e olhei pra minha... Eu gravei um áudio pra minha ex-cunhada. Falei assim, não, vamos pra praça, assim. Opa, se você vai pagar ousadia, que é um drinkzinho, né? Que eu gosto de beber. Bem dentro de casa, assim. Falei, se você for pagar, eu aceito, eu vou sim, vou arrumar um noivo. Nisso que eu falei isso, a gente tava deitado na cama de casal, né? Eu estava assim, pra lá, e ele tava sentado assim. Eu lembro que na mesma hora que eu falei isso pra minha ex-cunhada, ele me deu o pé dele tava do lado da minha cabeça, né? Ele tava assim, eu tava assim. Ele me deu um chute na nuca. Na hora eu abaixei a minha cabeça, fiquei assim um tempinho, e ele falando. Me chamando de tudo quanto é nome, me xingando. Aí eu levantei com a mão na cabeça porque doeu. Foi a primeira agressão, tipo assim, não das primeiras, mas foi a primeira agressão bem mais que eu nunca esperava. Porque até então era só tapa no rosto e me xingar e segurando meu cabelo. Aí eu fui pra cozinha.
Eu comecei a chorar. Aí quando eu fui pra cozinha, ele foi atrás de mim, me puxou pelo cabelo e me pegou. Começou a me chamar de tudo quanto é nome. E aí ele deu uma saída e foi nessa saída que eu fui lá na praça com a minha ex-cunhada. E quando ela percebeu como eu tava, ela comprou minha briga. O próprio irmão dela. Ela nunca achou certo. Ninguém ali nunca achou certo. Ela e minha ex-sogra sempre falou pra mim, quando a gente tava sozinha nós três: termina. É meu irmão, é meu filho, mas é um relacionamento abusivo. Você não tá bem. Daqui a pouco pega uma depressão aí. Eu falei, não. Eu não sei. Eu juro pra vocês que hoje eu vejo vídeo de mulher falando aqui, eu não sei o que... E eu entendo, sabe? O medo de você não conseguir mais ser feliz. Porque o medo de acontecer de novo, né? Hoje, eu pedi medida protetiva, consegui. Minha mãe também denunciou, porque ele invadiu a casa da minha mãe quando ela não estava, né? E eu tenho prova de tudo, né? Não tenho foto de vídeo meu, coisa não, porque a última vez que eu tive meu celular que meu pai me deu, ele quebrou, né? Quando eu consegui fugir, foi nesse dia que ele me deu um chute na nuca. E começou a me bater mais. E foi quando eu falei na mensagem com a minha irmã. Karina, fulano tá me batendo demais. Eu nem sei o que fazer, eu não aguento mais. E meu celular apagou. Desligou e eu não tive nem cabeça pra botar pra carregar, não tive cabeça pra nada disso, né? E aí, como todo mundo da família ficou preocupada, e umas 3 horas da manhã apareceu ela na minha porta, com a minha mãe, com meu ex-padrasto, com a minha sobrinha e com 2 policiais. Chamou, eu acordei, fulano, minha irmã tá aí com a minha mãe, tem 2 policiais e eles querem falar com você. Ele ficou em choque, eu nunca vi ele com tanto medo na vida dele. Um cara que sempre falou que se quiser chamar a polícia. Eu lembro que aí o policial me perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, ele me deu um chute na minha nuca e me agrediu mais. Aí um policial foi falar com ele e o outro veio falar comigo. Ele, olha, você quer dar queixa? Que ele vai preso agora, né? Aí quando o policial chegou com o fulano, o policial olhou pra cara dele, tu fez isso com ela mesmo? Que ela tá falando, afirmando aqui. Aí ele, fiz. Mas sabe como é que é, né? Briga de casal. Nisso que ele falou isso aí, o policial falou. Aí o policial nem respondeu ele, só falou assim, se você quiser agora, ele vai preso agora. Lei Maria da Penha, ele tá admitindo que fez. Em flagrante, ele vai embora. Eu olhei pra cara dele. Sabe que a pessoa se tremer dos pés à cabeça? Ele começou a se tremer inteiro de nervoso. Se tremeu muito. Minha mãe fala isso até hoje, Aline, porque ele sempre ligava. Ele me agredia e ligava pra minha mãe. Gravava pra minha mãe. Ele já gravou eu nua. Depois de me agredir, ele me gravou nua pra minha mãe. Então ele gostava muito disso e falava, se você quer chamar a polícia, você e sua mãe, sabe meu endereço, sabe onde me encontrar. É só chamar. E hoje ele mora numa favela, né? Então, não sei se se garantia com isso, não sei. Mas eu olhei, falei, não quero dar queixa. Simplesmente foi isso que saiu da minha boca. O policial olhou, tem certeza, minha filha? Eu falei, tem, não quero dar queixa, porque eu sabia que ele ia ser solto logo em seguida, gente. Não vai ficar, vocês sabem como está a lei do Brasil. Só tá piorando, infelizmente. E aí, depois disso aí, no outro dia, eu falei, ele pediu perdão a noite toda, dizendo que me amava. Pediu perdão. Ok, te perdoo. Mas eu não dormi depois daquilo. Fiquei a noite toda em pranto. Não consegui dormir. Eu tinha minha pitbull na época, minha vira-latinha. No outro dia, acordou como se nada tivesse acontecido. Que pra ele, bater em mulher, trair, essas coisas é normal. Eu cheguei e falei, eu quero ir lá na minha mãe, porque ela deve estar super preocupada. Ela pensou que eu ia dar queixa e não dei. Ela vê a filha dela naquela situação,
ela deve estar muito preocupada, ela tem pressão alta como eu tenho pressão alta. E foi quando eu fui pra lá, na minha mãe. Eu tava toda cortada, porque eu me cortava quase todo dia. Eu tinha crises de ansiedade tão forte, mas tão forte, que ele me levava no hospital, porque eu implorava. Porque se eu não implorasse, não levava. E no hospital o médico falava que eu tava perfeita, não tinha nada de errado, não tava com nenhuma doença, não tava passando mal. Eu estava com crise de ansiedade, então normalmente eles me deixavam no soro somente. Não queria me dopar de calmante, não queria me dopar de nada. Mas as crises eram praticamente todos os dias, eu não conseguia nem falar. Era uma falta de ar, uma dor aqui no meu peito que eu não conseguia nem ficar em pé. Eu ficava só encurvada, inclinada. E nesse dia eu tive essa crise e eu mandei mensagem pra eles que estavam no trabalho. Falei, olha, eu tenho que ir na minha mãe. Eu preciso ficar lá um pouquinho. E foi nesse dia que eu nunca mais voltei. Decidi que a minha vida não ia ter mais vida, né? Decidi que eu merecia coisa bem melhor. Eu merecia viver, eu merecia paz, eu merecia amor. E primeiramente um amor próprio, né? Uma coisa que eu não tinha. Percebi que eu de jeito nenhum não me amava. Eu olhei e falei, gente, isso não, eu não tenho amor próprio. Se eu aceito algo desses, e foi por anos, tá? Não foi 1, não foi 2, não foi 3. Eu aguentei muito. Eu lembro que depois da minha gravidez, do meu filho, eu comecei a ter pressão alta, coisa que eu não tinha. É de família, mas eu não tinha, minha pressão era normal. Mas era tanta coisa. Na gravidez eu não apanhava assim no corpo, apanhava na cara. E sempre gravando, mostrando pra minha mãe, enfim. Só que depois desse dia eu decidi que eu não queria aquilo pra minha vida. Eu não queria passar por aquilo, eu não queria ser mais uma, né? Então depois que eu fui embora, sem falar nada, só pedi pra ir embora. Porque eu falei pra ele, tem como você pagar Uber porque eu preciso ir pra lá. Não voltei mais e começou a perturbação. Ele sabe onde minha mãe mora, ele sabe, conhece a minha família inteira. Então ele ia na casa da minha mãe, mesmo já estando com outra pessoa, em um outro relacionamento. Minha mãe já pegou no flagra várias vezes ele indo lá atrás de mim, né? Me chamando, na varanda, fingindo que queria um copo d'água. Aí me puxava, falando que eu era só dele. E eu, cara, você já tá com outra pessoa. Você pode mudar, viver sua vida, faz diferente agora, mas comigo não vai ter como mais, porque eu não confio mais, né? E aí ele ficava muito nervoso, né? Então já eu sabia que nesse nervoso de eu dizer não, nesse nervosismo dele poderia já ser uma outra agressão. Por isso que minha mãe também denunciou, eu denunciei, consegui a medida protetiva, mas depois de 6 meses vocês têm que renovar, né? Como eu hoje moro bem longe, né, da Baixada, não sabe onde eu moro, também não sabe onde está pisando, não sabe onde vai pisar. Aqui eu sei que ele não pode fazer maldade nenhuma comigo. E também eu vi que estacionou ali, parou de perturbar um pouco. Não perturbou mais. Depois que eu comecei a namorar, ele chegou até falar que queria brigar com meu marido, né? Mora junto, namorado, marido. Ele chegou até ameaçar, né? Vamos dizer assim. Meu marido nem se dá nem perde o tempo dele querer discutir com um moleque tão baixo, né? Que a pessoa, para poder ser tão mentirosa assim, e ainda tocar no nome de Deus, dizer que Deus era uma pessoa que só trai, uma pessoa agressora, é um agressor. Trai, mente, sabe? Ele consegue manipular. Ele tem aquele jeitinho. Mas depois que eu abri meus olhos, eu tive que apanhar muito pra isso. Eu tive que ver traições, várias, calada. Hoje eu não vou mentir pra vocês, às vezes eu tenho pesadelos, né? Com ele. Dele me agredindo, dele me sufocando, dele puxando meu cabelo e jogando no chão. Eu sempre vou lembrar. Eu espero em Deus, né? Que todo mundo merece uma segunda chance. Mas ele lá e eu cá, né?
Eu disse pra ele uma vez que, olha, eu te perdoo por tudo, mas não por você, por mim, pra minha vida ir pra frente, né? Mas eu sei que ele não se arrepende de nada. Ele não se arrepende de nada. Eu sei que se ele pudesse fazer tudo de novo em dobro, ele faria. Então, o que eu falo pra vocês é não se calem. Mulheres, percebam os sinais. As coisas no chão, de raiva, te xingar de filha disso, filha daquilo, vai tomar no, entendeu? Isso já é um sinal da pessoa agressiva, da pessoa que um dia ou uma hora ou outra vai surtar e vai ficar tão nervoso que vai te agredir. O primeiro sinal meu foi esse. Mas pra mim era normal, discussão normal de casal. Depois foi os puxões de cabelo e daí pra frente só foi ladeira abaixo. E eu achava ainda aquilo normal. Eu nunca cresci, bom, pelo menos eu não cresci vendo minha mãe sofrendo essas coisas, né? Pode sim ter tido discussões, mas eu não lembro, né? Não lembro de nada. Mas uma coisa eu sei, meu pai nunca encostou na minha mãe. Nunca. Ela já me falou isso, nunca. E essas coisas que eu passei, gente, mexeu tanto com o meu psicológico, mexeu tanto com a minha vida, que parece que minha vida por um tempo eu não quis andar nem pra frente nem pra trás. Estacionou. Eu não tinha mais rumo. E foi quando eu conheci o Marlon. Ele é minha cura. Tirando o meu filho, Marlon também foi minha cura, porque primeiro foi o Noah, né? Que eu vi uma criança tão pura, sabe? Tão carinhoso, que ele já viu muitas vezes a mãe dele apanhando, ele viu eu aqui apanhando e mesmo assim uma criança tão feliz, tão pura, tão carinhosa. Mas enfim, né? Eu acho que vocês não podem se calar. Eu me calei por muito tempo. Hoje em dia, se eu for falar isso pra alguém, a pessoa vai lá e vai falar que é tudo mentira. Mentira, mentira. Porque é assim, a pessoa vive na mentira, ela vive de mentira, né? E acaba acreditando na própria mentira, que eu acho que isso é uma doença, né? Não sei, eu não tenho o que falar, porque eu sei que tem muita mulher que passa o que eu já passei, deve estar passando agora também, mas não aceita, né, que tá passando por isso, não aceita que isso é uma agressão, não aceita que tá sofrendo por isso. Então, gente, abra os olhos, sabe? Não aceite isso. Nós, mulheres, não merecemos isso. Sabe? A gente merece coisas lindas, amor lindo. E hoje eu sei o que é o amor, né? Com um homem de verdade, né? Então, eu espero que vocês... meu vídeo não tô famosa ainda, não tá viralizado ainda, mas eu sei que um dia vai. Eu nunca vou expor a pessoa, nunca, tá? Nunca vou expor a nada. Mas é uma coisa que magoa, né? As pessoas têm que entender que toda ação tem reação. E tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, pode não estar colhendo hoje, mas ainda vai colher. Né? É muito triste isso, saber que muitas mulheres estão passando por isso. Muita mulher está perdendo a vida por conta disso. Mas percebam os sinais. Porque não é pouco. É muito, mas na hora a gente cega, não consegue perceber. Tá? É isso, gente. Um vídeo sério, tá? Prometo que eu vou fazer mais uns vídeos aí. Eu tô enrolando muito, né? Mas eu vou gravar mais uns vídeos aqui. Eu tô querendo comprar aquele microfone pra pôr aqui, pra poder ter o áudio melhor. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Curte, compartilhe e comente. E outra coisa, não devemos nos calar mais. Não se cale. Denuncia, mesmo que doa. Denuncia. Porque esses covardes têm que pagar. Na lei de Deus eles já vão pagar com certeza, porque tudo que a gente planta a gente colhe. Mas, né, obviamente, né, vai colher. E eles têm que colher. Tanto na lei de Deus, que vai colher, como na lei do homem. Então denuncie. Não seja a próxima vítima. Não espere piorar para ser a próxima vítima. Abra os seus olhos. Vocês merecem ser amadas, tratadas como princesa, como hoje eu sou tratada.
Então abra seus olhos, não aceite isso. Isso não é amor. Pode ter certeza. Isso é tudo menos amor. Porque amor é lindo, amor é puro. O amor cuida, o amor protege, o amor é fiel. Ele não agride, ele não te trai, não te manipula e não mente. Coloque Deus sempre na vida de vocês, porque sem Deus a gente não consegue ir pra frente. Não tem vida. Essa é a verdade. É isso, gente. Um relato aí, que vocês têm que conhecer um pouquinho da minha história de pouquinho a pouquinho. É isso, vocês... Se gostarem aí, curte, compartilha, tá bom? Eu vou lançar mais vídeos aí, porque tem que ter um microfone. É isso, não devemos nos calar nunca mais, tá bom? Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo, que já vai ter, só tô querendo ver o que eu vou gravar. E curte, compartilha e comente. Um beijo.